Tem um tipo específico de mulher que deixa uma impressão tão profunda na vida de um homem que ele carrega isso para sempre. E olha, não tem nada a ver com ela ser impecável ou tentar moldá-lo na versão que ela quer. É sobre algo que vai muito mais fundo. Algo que Carl Jung dedicou a vida inteira desvendando nos cantos mais escuros da mente humana. O que faz ela ser impossível de esquecer não são as ações dela, mas sim o que ela acorda dentro dele. E se você já ficou se perguntando por que certas conexões desaparecem como fumaça, enquanto outras ficam gravadas na memória para sempre, presta atenção, porque o que vem agora vai virar de cabeça para baixo tudo que você achava que sabia sobre criar vínculos verdadeiros, magnetismo real e o que realmente significa ter poder feminino. A real é essa. Você não vira inesquecível fingindo ser a mulher ideal que ele procura. Você vira inesquecível quando permite ser genuína de um jeito tão intenso que mexe com camadas dele que nem ele mesmo sabia que tinha. E tudo começa quando você descobre o que Jung nomeou de ânima, aquela força feminina adormecida no fundo da psique de qualquer homem, só esperando a mulher certa despertar. Então cola aqui comigo, porque isso aqui pode revolucionar não só seus relacionamentos, mas toda a forma como você se enxerga. Vou começar por algo que aposto que você já viveu, mas não sabia como explicar. Já rolou de você estar num lance onde sentia que nunca era o bastante? Tipo, cada jeito que você se mostrava parecia errado, aí você mudava, se reinventava, tentava outra abordagem? Esse cansaço de tentar se moldar no que ele espera não é porque você é fraca, tá ligada? É consequência de algo que a psicologia tá finalmente começando a sacar. No momento que você tenta virar o que ele busca, em vez de abraçar quem você é de verdade, você dispara no inconsciente dele algo que Jung mapeou como projeção de defesa. Ele passa a se envolver com a fachada que você construiu, não com a pessoa real por trás. E fachadas, mesmo as mais bem montadas, são passageiras. Elas não carregam substância, não têm lado B, não têm essência. Os estudos em psicologia relacional deixam claro que ligações construídas sobre aparências e personagens têm data de vencimento porque ninguém ali está presente de verdade. Ele se apaixona pela atuação e você fica esgotada de fingir. Quando o disfarce finalmente racha, não sobra nada sólido segurando vocês juntos. Mas aqui muda o jogo inteiro. Existe outro nível de conexão. Um que não exige que você seja impecável, e é justamente esse que ninguém consegue apagar da memória. A mulher que deixa marca permanente na alma dele faz o oposto do que a gente aprende por aí. Ela deixa ele ter acesso à totalidade dela, não só o que todo mundo acha bonito e socialmente aceito, mas também a densidade, a força, inclusive os pedaços cicatrizados que ela já aprendeu a abraçar. Jung batizou isso de individuação, o trajeto de se completar ao invés de buscar perfeição. E saca só o que rola no cérebro dele quando cruza com uma mulher que está de verdade nessa caminhada. As pesquisas em neurociência afetiva comprovam que ser autêntico ativa regiões cerebrais totalmente distintas do que só atração de superfície. Quando alguém está operando na verdade crua, isso detona o que a ciência chama de ressonância límbica, uma sintonia neural que grava lembranças que ficam cravadas fundo. Por isso você deixa para trás quem foi só legal, mas jamais apaga quem foi real de verdade. O autêntico mexe com algo ancestral no nosso sistema, algo que nenhuma cena decorada consegue tocar. E quando uma mulher abre espaço para essa densidade, quando ela não esconde a complexidade, mas também não despeja isso como carga pesada nele, algo no fundo da mente dele identifica o que Jung descreveu como o feminino integrado. Não é a princesa frágil esperando resgate, nem a figura materna carregando tudo nas costas, mas algo bem mais escasso, uma mulher que está completa por dentro. Agora segura essa informação, porque é aqui que a galera erra feio.
Ser autêntica de verdade não significa vomitar cada trauma, cada crise, cada paranoia em cima dele. Isso seria o contrário total, seria transformar ele num terapeuta particular, e homem nenhum sente atração por quem coloca ele no papel de herói salvador. O que Jung descobriu que gera a atração magnética é bem mais delicado. É aquela mulher que reconhece as próprias cicatrizes, mas não deixa elas definirem quem ela é. Ela identifica de onde vem a intensidade dela, a forma como sente as coisas, os loops que repete, e ela fez a lição de casa de integrar isso tudo em vez de enterrar ou sentir vergonha. As descobertas sobre teoria do apego revelam que pessoas com apego seguro conquistado, aquelas que saíram do perrengue, mas fizeram o trampo de se curar, constroem laços ainda mais intensos que quem nunca ralou. Como assim? Porque elas carregam profundidade emocional legítima, mas também conseguem estar ali sem depender que o outro as conserte. Quando um cara sente isso numa mulher, quando ele percebe que ela tem histórias acumuladas, vivências densas, mas não depende dele para se sentir inteira, a dinâmica vira. Ela deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um enigma fascinante. E enigmas, Jung sacava bem, são infinitamente mais hipnotizantes que quebra-cabeças para encaixar. Mas agora vem a parte que vai acender várias luzinhas sobre padrões que você já repetiu. Tem uma brecha gigante entre a mulher que some da cabeça dele e aquela que fica tatuada na alma. A que ele esquece, fica tentando se fazer valiosa, sendo prestativa, sendo prática, sendo tudo que ele está precisando agora. Ela se amolda nas necessidades dele e no começo até parece rolar. Só que com o tempo, ela vira invisível. E por quê? Porque Jung desvendou uma parada decisiva sobre desejo humano. A gente não se amarra no que vem fácil. A gente se amarra no que puxa crescimento da gente. A mulher memorável não tenta agregar sendo perfeita para o gosto dele. Ela agrega sendo tão intensamente ela mesma que só de estar ali, ela convoca ele a mergulhar mais fundo em quem ele é. Ela não fica pedindo opinião sobre quem deveria ser. Ela expõe quem é e observa se a vibração combina de verdade. E no nível neural, isso dispara mecanismos totalmente distintos. Os dados sobre dopamina e formação de laços mostram que quando alguém nos empurra de um jeito que sentimos como evolução e não como cobrança, isso esculpe uma associação cerebral fortíssima. Ele passa a conectar a presença dela com virar uma versão mais completa de si. Não porque ela está consertando ele, mas porque a verdade dela funciona como espelho onde ele enxerga a própria profundidade refletida. E já que você está curtindo essa parada, bora fazer uma troca aqui? Deixa o like no vídeo para dar força para o canal que está começando agora e precisa muito do seu apoio. Se inscreve também e aciona aquele sininho porque eu vou seguir destrinchando psicologia profunda, relacionamentos e autoconhecimento de um jeito que vai mudar sua perspectiva. E comenta aqui embaixo, qual desses padrões bateu forte com você? Essa conversa é valiosíssima para mim. Agora deixa eu te contar sobre algo que quase ninguém aborda, mas que Jung via como peça-chave. A mulher impossível de esquecer não foge da própria sombra. Sombra, na visão de Jung, não quer dizer maldade ou lado destrutivo. Significa aquelas facetas nossas que aprendemos a trancar porque ouvimos que eram inadequadas. Seu fogo interior, sua força sexual, sua vontade de dominar, seu espaço pessoal sagrado, suas posições sem filtro, seus muros firmes. Para a grande maioria das mulheres, essas dimensões foram sufocadas tão fundo que elas nem captam mais quando estão operando do lugar da repressão. Mas vê só o que acontece quando você integra a sombra, em vez de negar ela. Você fica confiável de um jeito que gera aconchego, porém surpreendente de um jeito que sustenta o fascínio. Ele sabe que você não trai seus princípios,
mas nunca consegue prever totalmente sua próxima jogada, porque você não segue manual social, você segue sua bússola interna. Isso, as pesquisas sobre atração confirmam direto, é magnetismo puro. Quando alguém é genuíno de forma integrada, quando acessa todo o espectro da vivência humana sem carregar culpa, vira o que Jung identificou como um ser individuado. E gente individuada é artigo raro. Tão raro que quando um homem encontra, ele capta, mesmo sem conseguir traduzir em palavras o que está rolando, que ele está diante de algo extraordinário. Deixa eu pintar um cenário real para você entender na prática. Imagina vocês dois numa conversa e algo que ele solta te cutuca por dentro. A mulher que veste máscara social tem duas saídas: engolir o incômodo e fingir normalidade, ou estourar numa reação exagerada porque a emoção ficou reprimida tempo demais. A mulher que abraçou a própria sombra tem uma terceira via. Ela simplesmente verbaliza a verdade sem fazer drama e sem pedir desculpa. Ela consegue dizer: isso me cutucou, e ó o motivo. E faz isso sem demonizar ele e sem se vitimizar. Essa habilidade de conviver com o desconforto, de nomear o real sem exigir conserto e sem partir para o ataque, isso aciona algo visceral no sistema nervoso dele. As descobertas sobre corregulação emocional evidenciam que quando alguém habita a própria emoção, sem ser engolido por ela, isso transmite segurança profunda para o sistema nervoso de quem está junto. Ele se sente à vontade para tirar a armadura também. E quando duas pessoas se permitem ser verdadeiras, a conexão que nasce não é só intensa, é revolucionária. Ela reformula como ele enxerga vínculos. Ela reformula como ele vê mulheres. Ela reformula como ele se entende. Mas fica ligada no paradoxo que Jung decifrou melhor que todos. A mulher que fica na memória não está atrás disso. Ela está só vivendo de um lugar tão verdadeiro que o rastro que deixa nos outros é efeito colateral, não objetivo. E isso muda tudo. Porque quando você corre atrás de ser memorável, você está operando do buraco, da carência de validação vinda de fora. E os caras sentem na pele. Eles captam quando alguém depende deles para se sentir importante. E isso não acende atração, acende obrigação. Mas quando você simplesmente vive sua essência, quando você está no seu próprio processo de individuação e ele tem o privilégio de presenciar, você não depende dele para nada. E de forma paradoxal, é justamente isso que faz ele querer grudar. A literatura psicológica sobre interdependência saudável bate na mesma tecla. Os vínculos mais sólidos brotam entre pessoas que não precisam uma da outra para respirar, mas escolhem mutuamente porque a presença enriquece a existência. Não rola manipulação, não rola estratégia. São duas pessoas completas decidindo construir algo lado a lado. E agora vem algo que vai reformular como você interpreta cada troca. A mulher inesquecível saca algo crucial sobre polaridades masculina e feminina. Não no sentido engessado de gênero, mas no campo arquetípico que Jung destrinçou. Energia masculina na raiz busca missão, foco, objetivo. Energia feminina na raiz busca densidade, vínculo, presença total. E aqui mora o erro clássico que tantas mulheres cometem. Elas tentam criar conexão com o homem, disputando no terreno masculino. Tentam provar valor através de conquistas concretas, argumentação racional, função prática. E embora essas coisas tenham espaço, elas não alcançam o que Jung nomeou de ânima dele, aquela fatia feminina do inconsciente masculino que anseia por algo radicalmente diferente. A ânima dele anseia ser testemunhado, não avaliado. Busca profundidade, não verniz. Busca presença integral, não show. Quando uma mulher internaliza isso, quando ela para de tentar validar valor no campo dele e simplesmente ocupa a própria energia por completo, a dinâmica vira. Ela deixa de perseguir a atenção dele e passa a comandar a presença dele.
E neurologicamente, isso ativa o que a ciência chama de circuito de recompensa de busca. Ele se pega querendo estar junto, não porque ela pediu, mas porque algo primitivo nele reconhece que ao lado dela ele acessa dimensões de si que não encontra em lugar nenhum. Pausa estratégica aqui. Quantas dessas sacadas você reconheceu operando em você? Vai nos comentários e joga seu número. Consciência é o ponto de virada sempre, e eu quero saber onde você está nessa trilha. E se ainda não é inscrita no canal, agora é a hora. O canal está crescendo e seu apoio faz diferença real para eu seguir trazendo conteúdo desse nível. Inscreve, aciona o sininho e manda aquele like que ajuda a expandir o alcance. Agora mergulha mais fundo comigo porque aqui acontece a alquimia de verdade. A mulher que grafa a alma dele carrega algo que não dá para imitar, que não dá para copiar, que não sai de apostila. Ela tem o que Jung batizou de conexão com o self. O self, no universo junguiano, não é o ego, não é a persona que você usa na sociedade. É o núcleo mais fundo da sua essência verdadeira, aquilo que existe além de todas as fantasias e funções sociais. E quando uma mulher mantém contato com esse self, quando ela não opera da paranoia ou da fome por aceitação, mas de um território profundo de autoconhecimento legítimo, ela irradia algo indescritível, só captável. Os homens rotulam isso como mistério, magnetismo, algo especial sem explicação lógica. Mas Jung sabia exatamente do que se tratava. É a presença de alguém que habita a própria morada interior. E quando você mora dentro de você, você cria território onde os outros se sentem seguros para voltar para casa também. As descobertas em neurociência social comprovam que estados emocionais são literalmente virais. Quando você está ancorada, quando você está presente de verdade, quando você não está tentando forçar ou manipular resultado, seu sistema nervoso transmite sinais de segurança que o sistema dele capta sem pensar. Ele relaxa genuinamente perto de você. Ele se sente autorizado a ser mais ele. E neurologicamente isso esculpe o que a ciência nomeia como impressão emocional. A presença dela vira sinônimo de um estado interno que ele almeja, gravando uma memória que ele não consegue deletar, mesmo querendo. Deixa eu ser cristalina numa coisa importante. Nada disso exige que você seja guru espiritual ou exemplo psicológico. Individuação, como Jung sempre reforçou, não persegue perfeição, persegue totalidade. É sobre abraçar cada fatia de quem você é, incluindo os pedaços que ainda estão em reforma. A mulher inesquecível não é quem zerou todas as questões dela. É quem encara elas de frente com honestidade. Ela não disfarça as marcas, mas também não mora nelas. Ela identifica os loops automáticos, percebe quando surgem e escolhe conscientemente como reagir em vez de só explodir no padrão. E quando um homem observa uma mulher nesse trajeto, quando ele vê alguém comprometida com evolução própria, não porque está quebrada, mas porque está se expandindo, isso mexe fundo. Ele capta que ela não vai empurrá-lo para o papel de salvador. Ele capta que ela não vai jogar a culpa das cicatrizes nele. E talvez mais decisivo, ele vê um modelo de como ele poderia se relacionar com as próprias imperfeições. Os estudos sobre aprendizado observacional mostram que enxergamos possibilidades em nós através de testemunhar outros. Quando ele vê você lidando com sua humanidade, com empatia e transparência, isso autoriza ele a fazer igual. E isso tece um vínculo que transcende a atração de superfície. E isso aqui pode te chocar. A mulher que vira memorável não é necessariamente a mais atraente fisicamente, a mais realizada profissionalmente ou a mais cômoda. Jung dedicou décadas investigando o que de fato cria conexões densas, e o que desvendou era contraintuitivo. As conexões mais profundas explodem quando alguém toca não nossas preferências rasas, mas nossos complexos enterrados. Complexos na ótica junguiana são nós emocionais escondidos no inconsciente.
frequentemente amarrados em feridas de infância ou vazios não preenchidos. E aqui mora o paradoxo. A mulher que sem querer ativa os complexos dele de um jeito que convida a transformação, em vez de reforçar o loop, ela vira revolucionária para ele. Ela não alimenta os automatismos dele, ela ilumina eles. E quando isso acontece, quando alguém nos ajuda a enxergar nossos padrões cegos, não via crítica, mas via espelho amoroso, isso gera gratidão visceral. Neuroplasticidade, a capacidade cerebral de formar novos circuitos, flui mais fácil em estados de segurança emocional. Quando ele se sente protegido ao seu lado, quando ele percebe que você enxerga as feridas, mas não julga ele por carregar, o cérebro dele consegue começar a traçar novos caminhos. E ele vincula essa chance de mudança com você. Você vira a pessoa na presença de quem ele pode ser diferente. Mas presta atenção nisso. Você não pode fabricar esse processo. Você não pode planejar estrategicamente, tocar os complexos dele ou exercer cura. Porque no instante que você tenta isso, você abandonou a autenticidade e entrou na manipulação. E manipulação, por mais bem intencionada que seja, sempre gera desconexão. O que Jung nos ensinou é que o único jeito de realmente impactar outra pessoa é estar totalmente devotada ao seu próprio processo. Quando você está fazendo sua própria lição de casa, quando você está encarando suas próprias sombras, quando você está curando seus próprios nós, você naturalmente irradia um campo de possibilidade. Não porque está forçando, mas porque transformação se espalha. Quando alguém está genuinamente se transformando, evoluindo, se expandindo, isso toca algo ancestral em todo mundo ao redor. E homens, especialmente os prontos para a profundidade real, reagem a isso de formas que nem eles decifram totalmente. Eles só sabem que ao lado dela, eles se sentem mais vivos, mais autênticos, mais conectados consigo. E essa sensação, uma vez provada, não se apaga nunca. Então bora trazer isso para o campo prático. Como você de fato se transforma nessa mulher? E aqui vai a resposta que Jung daria, validada por toda a pesquisa psicológica contemporânea. Você começa honrando sua própria jornada. Você para de perguntar o que homens procuram e começa a perguntar quem você é de verdade. Você localiza os pontos onde tem vestido máscaras, onde tem escondido dimensões suas, onde tem se traído para evitar conflito ou conquistar aprovação. E você delicadamente começa a dissolver essas máscaras, não de uma tacada, mas camada após camada. Você começa expressando verdades pequenas, você começa sinalizando limites pequenos, você começa respeitando necessidades suas em doses pequenas. E toda vez que você faz isso, toda vez que você prioriza a autenticidade sobre a aceitação, algo dentro se fortifica. Jung chamava isso de fortalecimento do ego servindo ao self. Você não está virando narcisista, você está virando leal à sua essência real. E quanto mais você treina isso, mais orgânico fica. A mulher que ele não apaga não é quem decorou as táticas certas ou verbalizou as frases certas. É quem fez o trabalho denso de se tornar real e que agora vive dessa realidade tão naturalmente que nem registra o impacto que causa. E aqui a verdade final, a que revoluciona tudo. Quando você está nessa trilha, quando você está genuinamente devotada à sua própria individuação, a se completar, em vez de se aperfeiçoar, você para de se preocupar se vai ser memorável para ele, porque você está ocupada demais se tornando memorável para si mesma. Você está tão investida no seu próprio crescimento, na sua própria verdade, na sua própria expansão, que a visão dele vira apenas um dado, não o termômetro do seu valor. E de forma paradoxal, é exatamente nesse momento que você vira mais magnética, porque você não depende mais dele para se sentir inteira, você só o convida para testemunhar a mulher completa que você está se tornando.
E se ele é o cara certo, se ele está preparado para a profundidade autêntica, ele vai reconhecer o presente, que é isso. Ele vai reconhecer que na presença de uma mulher tão mergulhada no próprio caminho, ele ganha a chance de mergulhar no dele também. E juntos, vocês constroem algo que transcende relacionamento comum. Vocês constroem o que Jung nomeou conjunctio, a fusão de duas pessoas inteiras que escolhem evoluir juntas sem se perderem. Isso não é fantasia romântica. É o resultado natural de duas pessoas que fizeram o trabalho interno e agora conseguem se encontrar de profundidade para profundidade, de essência para essência. E depois que você prova isso, depois que você sente o que é ser vista e escolhida, não apesar da sua complexidade, mas exatamente por causa dela, você jamais aceita menos. Você não é defeituosa, você não é excessiva, você é exatamente o que precisa ser. E a mulher que ele não apaga é simplesmente aquela que captou isso primeiro. Agora me conta. Qual dessas percepções te atingiu mais fundo? Que parte desse vídeo vai grudar em você? Joga nos comentários porque eu leio tudo e essa troca é o combustível do canal. E se esse conteúdo agregou para você, compartilha com aquela amiga que precisa dessa mensagem. Manda no grupo, porque quanto mais mulheres internalizarem isso, mais relacionamentos saudáveis e densos a gente vai ter circulando. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrita e aciona o sininho para pegar os próximos. A gente se vê no próximo. Um beijo enorme.